Tá começando agora o nosso Empreenda Santa Catarina aqui na TV Inova SC. O programa hoje é muito especial, hein? Porque além de a gente falar da experiência do cliente Sebrae, nós também vamos mostrar como é que foi a terceira temporada do Sebrae Desafia, que é o único reality show de empreendedorismo aqui da TV catarinense, hein? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa experiência do cliente, que tem muito a ver com a forma como o empreendedor gerencia, né, todo o seu negócio. Quer dizer, como é que ele recebe esse consultor do Sebrae para fazer com que esse consultor consiga realmente dar melhores resultados, aumentar a produtividade, melhorar a competitividade da sua empresa. Então a gente vai mostrar como é a jornada desse cliente dentro do Sebrae. E ainda, claro, mostrar para você os bastidores da terceira temporada do Sebrae Desafia, que foi agora no final de 2023, e você vai ver todos os detalhes aqui no Empreenda Santa Catarina, que está só começando. E olha, você sabe que todo empreendedor que deseja realmente que o seu negócio tenha vida longa, né, e que sua pequena empresa cresça para uma média empresa e que também seja uma grande empresa, essa empresa e esse empresário precisam de treinamento, precisam de capacitação e precisam, claro, de todas as soluções que o Sebrae oferece através do seu portal, através dos seus treinamentos e dos seus consultores. Então a gente vai entender agora um pouquinho de como foi a jornada do cliente Sebrae de uma empresa que é, na verdade, uma empresa de investimentos imobiliários. E aí, claro, ele precisou do Sebrae, de todo o atendimento do Sebrae, para saber como é que ele poderia melhorar essa empresa de investimentos, que era, na verdade, imobiliários, né? Investimentos imobiliários para comprar uma casa. Será que ele poderia vender uma casa com mais ganhos? Ou será que ele alugava essa casa? Então vamos entender como é que foi a experiência do Diego, dessa empresa de investimentos imobiliários. Olha só. Ele começou sublocando o apartamento em que morava e transformou a ideia em empresa. Mas foi com a ajuda do Sebrae que o Diego alavancou os seus objetivos. Hoje a Ventes, na verdade, ela é uma empresa imobiliária na área imobiliária, mas a gente trabalha com investimentos imobiliários. A gente tem dois segmentos fortes da empresa, desde o house flipping, que é comprar imóveis abaixo do valor de mercado, reformar ele todo, decorar, colocar ali, dar um up nesse imóvel e depois que ele fica pronto, ou a gente vende esse imóvel com preço acima do valor do mercado, ou a gente coloca ele para alugar. E também a gente tem empresa, o outro segmento que a gente faz é alugar os imóveis por diárias. Então a gente aluga imóveis por temporada, né, nos principais aplicativos, tanto desses investidores que compraram os imóveis para reformar, tanto terceirizados. Eu não sou aqui de Florianópolis, eu moro aqui em Floripa desde 2015, eu sou de Belo Horizonte. E em 2015 eu ainda tinha acabado de morar, eu tinha uma empresa em Belo Horizonte na área de alimentação saudável, eu quebrei e vim começar do zero aqui. E aí estava 10 meses que eu morava em Florianópolis, eu tive a oportunidade de pegar um imóvel aqui no centro para morar, porque eu estava gastando muito dinheiro com transporte, e peguei esse imóvel ali na rua Conselheiro Mafra. E esse imóvel eram 2 quartos, ele é um imóvel da década de 90, mas estava bem arrumadinho assim. E a proprietária me autorizou a sublocar, ela perguntou o que eu fazia aqui, e na época eu fazia de tudo para ganhar dinheiro aqui. E ela falou, olha, aluga um quarto. Eu falei, cara, eu vou fazer isso, eu vou tirar foto de tudo desse imóvel e vou começar a divulgar nas principais plataformas. E aí eu divulguei, só que em vez de eu alugar só o quarto, eu aluguei o apartamento inteiro. Eu falei, vou alugar só os finais de semana, fazer uma graninha extra, pago meu aluguel e dar uma tranquilizada no orçamento ali do mês. Só que no primeiro mês eu fiz 20 diárias. Então eu falei, cara, que estranho. 20 diárias no primeiro mês, segundo mês 25 diárias e fui alugando. E eu não tinha onde ficar, que eu alugava o apartamento todo. E nesse tempo eu comecei a dormir em hostel, dormir dentro de carro, dormir na casa de amigo. Fiquei assim durante 2 anos. Eu falei, tem negócio nisso. Aí juntei uma grana, comecei a girar mais isso até que em 2018 a proprietária pediu o imóvel de volta. E eu falei, não, eu tenho que continuar com isso. Aí eu comprei meu primeiro imóvel no centro e fiz uma reforma nele. E gostei de mexer com reforma também. Eu falei, cara, vamos lá, é um negócio legal de imóveis.
vou continuar morando de aluguel, só que eu vou alugar esse imóvel que eu reformei. E continuei alugando. E alugou super bem. E eu falei assim, olha, vou tentar fazer isso mais vezes. Comecei a juntar mais dinheiro e comprar o segundo imóvel. Quando eu comprei o segundo imóvel, eu fiz ele exclusivo para vender. Então eu fiz exatamente o house flip. Comprei ele muito barato, reformei e vendi. E me deu um lucro muito bom. E eu falei, cara, isso aí tem negócio, vou começar a ajustar. Com o passar do tempo, Diego percebeu que precisava de ajuda para que a empresa pudesse crescer. Foi nesse momento que seu contador indicou uma consultoria do Sebrae, com foco em planejamento, organização de processos e escala. No final de 2022 eu tive uma periomiocardite, eu tive uma inflamação no coração, que eu fiquei internado alguns dias e foi bem grave. Eu fiquei internado, eu queria fugir do hospital. Eu falei, não, vou usar meu tempo para ajustar algumas coisas da minha vida que não estão certas, da empresa. E comecei a estruturar a empresa. Então, dezembro de 2022 a janeiro de 2023, eu estruturei a empresa. Eu falei assim, olha, onde que eu quero chegar? E veio a calhar que eu conheci o pessoal do Sebrae. Foi uma indicação do meu contador e eu comecei a estruturar. Como eu já estava estruturando nesse período, eu não podia fazer nada, não podia fazer atividade física, não podia fazer esforço, eu falei assim, vou canalizar minha energia toda para o trabalho. Em pouco tempo de consultoria, a empresa do Diego alcançou ótimos resultados, que foram possíveis graças às mudanças na forma do empresário pensar e agir nos negócios. É o que eu costumo falar. Energia eu sempre tive para trabalhar, sempre fui uma pessoa que trabalha de segunda a segunda no meu negócio, só que eu fui muito de executar, fui muito do operacional, de querer fazer tudo. Né? Não querer delegar as coisas, achava que eu dava conta de fazer tudo sozinho e o Sebrae me abriu a cabeça para isso. Para eu ter meu espaço, eu não tinha espaço, eu tinha um hobby box numa garagem de um prédio que eu tenho aqui, num apartamento que eu tenho no prédio. E o Sebrae, com a consultora, a Carline, falou, cara, você precisa de ter um espaço. E era para eu ter aberto meu espaço agora em janeiro ou fevereiro. Eu abri em setembro do ano passado, então acelerei muito esse processo. E isso a gente conseguiu crescer muito. Aqui a gente consegue ter nosso estoque de roupa de cama. Eu pulei, em janeiro do ano passado, a gente fechou o dezembro com 6 reformas. E em dezembro de 2023 a gente fechou com 15 reformas. No começo era só eu. No começo de 2016 a 2018, eu fazia check-in, eu fazia check-out, eu falava com o cliente, eu fazia faxina, eu fazia lavanderia, eu passava roupa, eu fazia tudo, até 2018. E aí em 2019 eu comecei a contratar entre aspas, terceirizar. Em 2023 que eu contratei mais as pessoas aqui para o escritório. E na parte de obra, eu tenho empreiteiros que trabalham para mim, então a gente já fecha aquele pacote todo, tenho arquitetos, temos engenheiros que trabalham. Um dos meus projetos de planejamento da Carline era que eu tivesse uma pessoa que fosse meu braço direito na obra e a única pessoa de confiança que eu tinha em mente era meu irmão. E em janeiro ele começou a trabalhar comigo. Então, por quê? Pelo planejamento que a gente fez. Além da consultoria, o Diego também participou do programa Ali, o que complementou o seu crescimento e ampliou os seus horizontes. Com a Carline foi uma mentoria, consultoria de um tempo maior, né? A gente ficou ali, era em torno de 40 horas e era os encontros de 2 horas, então foi muito produtivo, porque a gente fez um planejamento mesmo, um planejamento no papel, coisa que eu nunca tinha feito. Meus negócios eram tudo na cabeça e não funciona bem isso, já vi que não funciona. Se eu quero crescer, não tem jeito. E com o José foram menos encontros, foi uma coisa mais pontual, só que foram encontros rápidos, geralmente o nosso encontro era de 30 a 45 minutos, se eu não me engano foram 5 encontros, só que foram muito certeiros. Foram muitos insights que o José me deu ali que eu consegui também virar a chave. Então, de uma coisa legal que foi descrição de atividades. Diego, você precisa de contratar gente? Precisa, mas quais são as atividades que essa pessoa vai fazer? Então, descreva essas atividades e contrata pessoas pontuais para aquilo. Então, o José veio nessa parte que me ajudou bastante também. O Diego encara os aprendizados que teve com o Sebrae como uma virada de chave em sua empresa e confessa que precisou se dedicar para que pudesse ter as mudanças necessárias. Eu funciono muito na pressão. Se eu estiver confortável, minha vida não muda muito. Então, principalmente no lado empresarial. Então, o que veio com o Sebrae foi essa pressão que eu gosto. Foi a Carline chegando e falou assim, olha, você tem que fazer isso, isso e isso. Eu falei, não, beleza, eu vou fazer. Ela tá, mas quando? Como?
Eu falei assim, então vamos ver. Ela, não, quando? Data? Eu colocava a data. Então essa pressão fez a diferença. Foi a pressão dela, falei, olha, você precisa de ter um espaço, você precisa de contratar gente, você precisa de ter equipe e fazer isso. Então essa pressão e esse planejamento que o Sebrae me direcionou na figura da Carline ali, foi a virada de chave para a minha empresa. Foi o crescimento que a gente teve, que eu não tive em 5 anos, eu tive em 1 ano. Hoje, com a empresa em pleno crescimento, o Diego sabe o que é necessário para que os seus objetivos saiam do papel. Primeiro é o empresário ter sangue nos olhos, não ter medo de nada, não ter preguiça. Se ele quer vencer, trabalha duro no que ele quer. E segundo, ter um acompanhamento. Porque às vezes assim, você tem tudo isso, que é o que eu tinha, mas eu não tinha um planejamento. Então o planejamento, aquela consultoria, aquele planejamento estratégico, você precisa de ter alguém, se você não sabe fazer isso, que era o meu caso, você ter alguém capaz de te ensinar, de te orientar a fazer isso para você virar a sua chave. Estamos aqui falando um pouquinho da experiência do cliente Sebrae, como a gente falou agora da história do Diego, uma história muito bacana, de muita determinação, de vitória, né? E agora a gente vai continuar esse bate-papo com Carline Forel, que é a nossa consultora aqui do Sebrae, consultora empresarial. Obrigado, Carline, por você estar aqui com a gente novamente, tudo bem? Tudo bem, eu que agradeço. Maravilha, sempre com grandes cases, né? O Diego foi também um empreendedor que entrou de uma forma muito especial até para o Sebrae, né? Como é que foi essa experiência com ele? Foi. O Diego, na realidade, eu falo que eu peguei ele desde o iniciozinho. Aham. O Diego, ele entrou, acho que para o Sebrae, se eu não me engano, foi meados de 2022. Ele veio para participar de um programa muito bacana que o Sebrae tem, que é o CASE, Como Anda a Sua Empresa, que é um programa onde a gente consegue fazer um diagnóstico para o empresário e encaminhar ele para uma trilha de posteriores consultorias. Sim. E o Diego, ele veio através de uma indicação de um contador que me conhecia, e ele disse, não, eu quero participar do Sebrae. Eu digo, de algum projeto, de algo que tem. Eu falei, então, participa do CASE, vamos fazer o teu diagnóstico e depois tu entra e participa das N consultorias que nós temos aqui dentro. E quando você percebeu, né, quando ele chegou tal, quais eram, né, os problemas que ele tinha com a empresa, os obstáculos que ele ainda precisava superar? Então, o Diego, ele tinha uma empresa super nova, ele não tinha nem um ano de mercado e com ideias, com uma proposta muito bacana. Só que, como todo empresário no início, sozinho, ele era o que fazia tudo, contratava, fazia o comercial, fazia o financeiro, fazia tudo. E ele tinha uma demanda, já estava com uma demanda crescente, ele disse, não, eu preciso me profissionalizar, eu preciso organizar a minha gestão e eu preciso de pessoas. Só que ele não tinha condições no início. Sim. Então, a gente começou, na realidade, com o diagnóstico dele, encaminhando ele para um planejamento estratégico. Era o planejamento que ele precisava Planejamento estratégico. Até para ele entender quais eram as áreas que ele precisava de mais ajuda, né? Exatamente. Então, o planejamento, na realidade, porque ele precisava de mudanças na empresa como um todo. Então, eram planejar as ações e criar as metas para que ele pudesse seguir posteriormente e ir se desenvolvendo para alcançar. E o Diego foi um caso muito interessante, porque nós colocamos a gente trabalha com metas de curto, médio e longo prazo. E quando eu conversei com ele, eu acho que alguns meses depois que a gente finalizou a consultoria, ele estava super empolgado. Ele, Carline, as metas que eram de longo prazo, lá para frente eu já consegui antecipar e já estou colocando em prática. Então, ele foi um empresário muito determinado, assim. Ele foi um dos, assim, que eu falo que foi um exemplo que seguiu o planejamento com maestria. Até o final. Beleza, que maravilha. E ele demonstrou um pouco desse entusiasmo também, até porque ele também tem um negócio do qual ele é apaixonado, né? Ele gosta, já trabalhava com isso antes, tal. Então, para o empreendedor que tem essa pegada, já é mais fácil, talvez, até se identificar e se aprimorar com todas as soluções do Sebrae, né? Com certeza. Eu acho que quando você entrega algo para o teu cliente, para o mercado, a missão que tu vai colocar na tua empresa, tem que ter alguma paixão ali, né? E uma expertise, normalmente as pessoas começam através do conhecimento, da expertise, mas eu acho que essa paixão, esse entusiasmo, e principalmente que o Diego sempre teve desde o início, eu acho que foi algo muito motivador para ele conseguir colocar todo o planejamento dele em prática. O interessante é que cada empreendedor vai ter um tratamento diferente do Sebrae, né? Porque nem todos estão na mesma fase, no mesmo nível ou com os mesmos problemas. Qual foi o diferencial, por exemplo, do Diego que realmente o diferencia dos demais, né, que você já atendeu até?
Então, realmente, como tu falaste, eu acho que tem os níveis de maturidade da empresa e os momentos, né? Se está no início, se ela já passou por uma trajetória, tem N situações e fases das empresas e dos empresários também. O Diego, ele era um empresário que ele estava muito no início. A questão do empreendedorismo, para ele, era algo muito novo. Só que, acho que o gás, a vontade dele... E ele é um empresário muito determinado. Eu acho que essa determinação do querer fazer, colocar em prática, eu acho que tenho certeza, não acho, né, que é um diferencial muito grande dele como empreendedor no mercado. Olha que bacana. Para você, o que você diria para o empreendedor que está nos assistindo agora? O que você recomenda, por exemplo, quando a gente vê que os empreendedores, principalmente em Santa Catarina, todos eles têm muita vontade, muita garra e tal, mas... muitas vezes misturam um pouco a vida pessoal com a própria vida empresarial, misturam as contas, quer dizer, não tem essas questões mesmo separadas, né? O CPF dele do CNPJ. Qual é a grande recomendação para essas pessoas que estão nos assistindo e que até agora nem sabem ainda direito o que eles precisam? Por onde é que a gente deve começar? Então, eu acho que o empresário, eu acho que o primeiro passo dele é demonstrar vontade e eu acho que aceitar. Principalmente, eu falo que alguns empresários têm uma resistência. Eles querem mudar, mas eles têm uma resistência muito grande, às vezes, em aceitar quando vem de fora, né? E eu acho que o primeiro passo dele é entender que ele precisa da mudança e aceitar e entrar nesse projeto e tentar adquirir o máximo de informação ferramentas, tudo que os consultores do Sebrae podem estar oferecendo para a empresa dele. E, principalmente, depois, executar isso, ter vontade de executar, porque muitos empresários procuram, passam pelo projeto, pela trilha, pela consultoria, mas depois não conseguem, não querem, muitas vezes, executar sozinho, querem continuar com a mãozinha dada com a gente. Eu falo que é um processo de conhecimento, de ensinar e depois ele tem que seguir sozinho. Mas acontece também, por exemplo, às vezes, do empreendedor dizer, não, mas eu não preciso de ajuda porque esse meu segmento eu entendo, eu já trabalhei com esse produto antes ou com esse serviço e tal, e tem essa resistência de achar que ele já sabe tudo. Muitos mesmo? na realidade. Muitos acabam tendo, normalmente empresas mais antigas. Eu vejo que essa nova geração que está vindo para o mercado, ela é um pouco mais aberta a buscar. Principalmente a buscar no início. A gente via no passado empresas que buscavam o Sebrae depois de 10, 15, 20 anos no mercado, onde já tinham passado por muitas dificuldades, errado, sofrido efetivamente, né? Para buscar uma ajuda. E hoje em dia o bacana é que a gente vê empresários que estão iniciando, buscando desde o início por um plano de negócios, ou seja, eu quero orientação desde o início, como eu vou montar e estruturar o meu negócio e me apresentar no mercado. Olha só, e o engraçado é que quando você começa um negócio, você muitas vezes pode ter aquela ideia, né? E achar que aquela ideia vale a pena e já começar a investir. Sem antes também pesquisar ou saber se realmente as pessoas estão querendo aquilo ou não, né? Se tem público. Isso também faz parte desse planejamento prévio da empresa, do negócio? Faz. O plano de negócios, na realidade, ele é um olhar para aquele negócio, né, como um todo. Então, a gente tem que entender o perfil do público, a necessidade, o que a pessoa está oferecendo de valor, seja naquele serviço ou naquele produto, entender a concorrência, entender o mercado, entender os meios, os canais que ela vai se comunicar com o cliente dela. Então, é uma visão completa. O empresário, às vezes, ele vem com uma visão de, eu quero prestar esse serviço, eu quero vender este produto, tá? Mas e todo o restante que está em volta disso, né? Então, a ideia é abrir a mente dele para que ele possa entender, ver se é viável realmente aquela ideia, né? E traçar no plano ali como ele vai se desenvolver e como ele vai colocar isso em prática. E já dá para prever, depois do plano de negócio, exatamente qual vai ser o próximo passo que o Sebrae pode nos ajudar? Ou isso vai depender também do negócio, daquela fase que ele está? Depende do negócio, depende de N fatores, né? Não dá para dizer que depois dali eu já vou para o Sebrae Tech ou vou para outro, não. Muitas vezes já dá para direcionar. Por exemplo, ele vai prestar algum tipo de serviço que ele precisa de alguma ferramenta de tecnologia. Ele precisa de uma consultoria de marketing digital, porque ele precisa colocar o negócio dele no digital. Ele já pode ser encaminhado, sim, na sequência para um outro projeto, para uma outra trilha que o Sebrae pode estar oferecendo para ele, sim. Isso faz parte, claro, dessa experiência do cliente Sebrae, da jornada que ele vai passar, né? Tudo faz parte. É uma jornada do empreender, né? Ou seja, essa experiência de tudo que o Sebrae vai poder estar ajudando ele durante essa trajetória. Muitas vezes as pessoas também perguntam assim, os empreendedores, né? Mas será que tem um limite de treinamento que eu posso fazer no Sebrae? Será que eu preciso só fazer 3, 4, aquelas trilhas que eles pediram para fazer? Será que eu não posso voltar depois com outras dúvidas? Como é que é esse relacionamento?
Não existe limite. Na realidade, o Sebrae ele está de portas abertas sempre para o empreendedor, independente do momento que ele esteja vivendo, justamente para estar auxiliando ele nessa jornada, né? Que bacana, maravilha. Então, a gente sempre aqui vai dar esses toques, né, no Empreenda Santa Catarina, principalmente sobre a experiência do cliente, porque até para entender, né, quando você vê um trabalho feito com o empreendedor, com aquela pequena empresa, às vezes de meses, né, como você já disse também, como é que você percebe que o empreendedor fica no final daquela jornada que ele passa? Qual é a transformação que você vê? Para mim, como consultora empresarial, eu acho que é algo maravilhoso tu chegar no final da jornada com o cliente, né, e ver que ele conseguiu atingir resultados, ver o olhar dele, que conseguiu aprender, entender o porquê ele passou por aquilo, entender o quanto isso conseguiu transformar e evoluir ele como empreendedor, né? Mas ele entender que ele precisou passar por aquilo, que né? ele precisou passar por aquilo, exatamente. E é muito bom ver os resultados, ver a transformação dele muitas vezes, porque muitos empresários, como a gente já conversou, eles vêm voltados muito para o operacional, o empresário no início. E tu vê ele transformado no final, entendendo a parte estratégica, entendendo que, na realidade, ele é o condutor do negócio dele, ele é o gestor. E vê ele transformado de um operacional para um gestor. Então, isso é muito bacana, assim, acho que é algo muito gratificante e faz com que também nós, consultores, possamos seguir a nossa missão e a nossa trajetória também. É verdade. Eu acho que a importante mensagem que a gente passa, né, no Empreenda Santa Catarina é que sempre para justamente empreender, a pessoa tem que abrir os canais de comunicação dela, abrir a mente, né, não estreitar os horizontes, porque muita coisa boa pode vir pela frente, né? Que eu acho que é justamente isso que o Sebrae quer e deseja para todos os empreendedores. Exatamente. O Sebrae está aqui para agregar e para ajudar os empresários, independente do momento deles, nessa jornada, em buscar conhecimento, em se aprimorar e melhorar cada vez mais. Então, não deixe de acompanhar o portal do Sebrae, que está aparecendo aqui na frente para você. E, claro, com certeza a gente está torcendo para que você venha estar aqui com a gente também para contar a sua experiência, né? Carline, muito obrigado pela tua participação mais uma vez aqui no nosso Empreenda. Eu que agradeço. Valeu, querida. Grande abraço, sucesso para você também, porque daqui a pouquinho, depois do intervalo, nós vamos falar de Sebrae Desafia. O que vem por aí, hein? Daqui a pouquinho, depois do intervalo. De volta com o nosso Empreenda Santa Catarina, porque nesse bloco a gente quer mostrar para você como foi a terceira temporada do Sebrae Desafia. Você sabe que o Sebrae Desafia é um programa, um reality show de empreendedorismo, aliás, o único da televisão catarinense que aborda esse assunto, né? Mas de uma forma bem divertida, com vários desafios, várias provas, para que os empreendedores possam realmente provar que eles são bons e que eles fazem a pequena empresa deles crescer cada vez mais. Então, olha só como foi o início da terceira temporada do Sebrae Desafia, que foi no ano passado, né? Terminou ali quase em dezembro. E aí, claro, você vai entender como é, né? Desde o início do empreendimento até quando vem aquela vitória tão esperada. Olha só. Olá, Alexandre, que bom estar aqui com vocês falando do fascinante mundo dos negócios. Ainda mais quando gira em torno de uma competição e um prêmio de R$110 mil em aceleração. Quem é empreendedor sabe que isso pode ajudar e muito no crescimento de uma empresa. A disputa começou muito antes do primeiro programa ir ao ar. Entre centenas de inscritos, somente 8 conseguiram a oportunidade de participar da terceira temporada. Tarefa difícil para a equipe do Sebrae, hein? Vamos relembrar os protagonistas desta edição. O Wilson Souza era funcionário público, porém sempre teve uma habilidade muito forte para empreender. Começou então a investir em alguns negócios. Mas foi em 2013 que apareceu uma boa oportunidade, o desafio de lançar a própria marca de óculos. Nascia a Esquadra. Na pandemia, o Wilson teve que se reinventar para não perder o negócio. Abriu a primeira ótica. De lá para cá, já são 10 anos no mercado, 6 lojas, 10 colaboradores e milhares de óculos vendidos país afora. A minha empresa nasceu de um desafio de um jovem empreendedor lá atrás. E aqui estamos, com a empresa enxuta, bem estruturada, que nos dá um orgulho muito grande de ter uma marca com conceito como a Esquadra é. Ele vai representar a Serra Catarinense no Sebrae Desafia. Desde 2016, a Adriane Posse está à frente da CP Jeans, uma indústria de jeans que fica em Cunha Porã. Ela assumiu o negócio com outros 3 sócios e, com a experiência na área financeira e contábil, fez uma transformação na empresa.
As mudanças recolocaram a CP Jeans de volta no caminho do crescimento. Hoje são 30 colaboradores que produzem jeans de qualidade enviados para os 3 estados do Sul e Minas Gerais. Nós já estamos há 27 anos no mercado, então temos uma história, desenvolvemos produtos que as pessoas ficam felizes ao comprar e ao usar, e temos uma equipe de colaboradores que são muito felizes em estar trabalhando conosco. A Adriane foi a escolhida para representar o oeste do estado na competição. A loja Ponto dos Colchões é uma das mais tradicionais em Tubarão. Vende os mais variados tipos de colchões e complementos. Uma empresa familiar que está há 32 anos no mercado. O Rafael Silvério administra a empresa desde 2010, quando foi iniciado o processo de sucessão de seu pai. Com os conhecimentos na área de administração e gestão comercial, fez mudanças que levaram à consolidação do negócio. Hoje, com 2 lojas, 10 funcionários e vendas em constante crescimento. A loja de colchões mais tradicional aqui da região, temos a nossa marca consolidada e com isso nós conseguimos atender diferentes gerações, ajudando essas pessoas a dormirem melhor. O Rafael foi o selecionado para o Sebrae Desafia no sul do estado. Quem vai ter a missão de representar o Vale do Itajaí é o Nilson Chioquete, dono da Caluque Temperos, situada em Lontras. O empresário comprou o negócio em 2020, investiu em melhorias e transformou a empresa em uma referência nacional em temperos de qualidade. São mais de 50 tipos de produtos à base de alho in natura, com menos conservantes, sódio, sem corantes e aromatizantes. A Caluque emprega 14 colaboradores que têm a missão de produzir com qualidade, visando a saúde do consumidor. A empresa tem o selo SIDASC de conformidade, que garante ao cliente a produção segura dos alimentos. Nós temos orgulho da nossa empresa devido à qualidade dos nossos produtos, né? Nós queremos entregar para o nosso cliente um produto de qualidade. A Luíse Becker está assumindo a empresa fundada pelos pais há 20 anos na cidade de Herval do Oeste. Junto com o irmão, ela tem agora a responsabilidade de comandar a Chantilly Alegria, especializada na fabricação de sorvetes, picolés e chocolates. Desde cedo, a Luíse já ajudava os pais na fábrica, se especializou na área de alimentos e investe os conhecimentos na melhoria contínua da empresa, que conta hoje com 25 funcionários. Além da fábrica de gelados, tem 3 sorveterias e planos de expansão. Tenho muito orgulho de trabalhar na sorveteria Chantilly. Não só porque é da nossa família, mas pela diferença que eu vejo que a gente faz no dia a dia de cada um e na alegria dos nossos clientes, que tem sempre um produto saboroso para degustar. O sorvete que você vai consumir é o sorveteria Chantilly. A empresária está no Sebrae Desafia, representando a região do meio-oeste catarinense. Ele é o mais novo dos participantes. Foi escolhido para representar a região de Foz do Itajaí no Sebrae Desafia. Leonardo Ames tem 20 anos e está à frente da Ami Kids, um e-commerce de moda infantil. Desde cedo, o empresário sonhava em ter o próprio negócio, assim como a mãe dele. Em 2021, juntaram os sonhos, as experiências, ele em marketing digital, ela em costura e modelagem, e abriram a empresa. Fabricam as peças de roupa em Gaspar e vendem de forma online para todo o país. São 7 funcionários e 15 costureiras terceirizadas. Eu acho que o maior diferencial da Ami Kids é justamente se propor ao diferente. Em um mercado que já não inova há anos, a gente é viciado em inovar, desde o desenvolvimento da peça até a venda. A gente tem esse vício em se propor ao diferente e em querer inovar em cada etapa de todos os nossos processos. A fabricação de cerveja começou como um hobby para o Heron Guilherme de Andrade Pereira e virou um negócio de sucesso. Depois de fazer um curso de final de semana com amigos, o pai e os irmãos, eles projetaram e fabricaram equipamentos para fazer cerveja por puro lazer. Gostaram tanto que começaram a investir na área. Em 2017, o Heron, o pai e os 3 irmãos abriram a cervejaria Rent Beer em Joinville. A empresa logo cresceu, tiveram que mudar de local e, além da fábrica, abriram também um pub, que é referência na região. Eles têm hoje mais de 70 receitas desenvolvidas e conquistaram 15 medalhas nacionais e internacionais. E é uma empresa que vem crescendo bastante na região de Joinville e o feedback que a gente tem dos nossos produtos são maravilhosos. Pode-se dizer que todo mundo gosta, então a gente trilha no caminho certo.
O Heron foi o selecionado da região norte do estado. E o selecionado da região da Grande Florianópolis para o Sebrae Desafia é o Eugênio Neto, dono da Neto Eventos em Florianópolis, focado em locação de equipamentos audiovisual para eventos de grande porte. Desde a adolescência, o Eugênio trabalha na área. Começou como cinegrafista e logo viu a oportunidade de ganhar mercado com a locação de equipamentos. Ele soube aproveitar a chance, investiu, fez o nome, cresceu tanto que hoje é referência nacional na atividade. Só no primeiro semestre desse ano fez 90 eventos. A empresa familiar tem 25 colaboradores. A empresa é de administração familiar, que há mais de 2 décadas presta um serviço de qualidade no mercado. A gente se reinventa e inova frequentemente, superando os mais diversos desafios. Um timaço de segmentos diversificados que mostra o grande potencial do empreendedorismo catarinense. O responsável por testar os conhecimentos e habilidades dos competidores foi o consultor de inovação do Sebrae, Igor Drude. Ele falou sobre as características de cada um deles. Essa terceira temporada trouxe para nós muita diversidade nos perfis aqui dos nossos participantes. Temos desde aquele cara super humorado, como o Nilson, que tá ali sempre botando a energia da galera pra cima. Temos alguém um pouquinho mais contido, mais centrado ali, como o Wilson, que fala lá de Lages. O Heron, que tem uma pegada também mais divertida, coloca uma descontração ali no grupo, que tem a cervejaria em Joinville. Temos aqui as mulheres, poxa, a Luíse, muito inteligente, muito sagaz nos seus apontamentos. E a Adri, que traz uma perspectiva muito humana das perguntas, de como isso se correlaciona com seus negócios. O Rafa, lá do sul do estado, também traz algumas ponderações muito importantes sobre estratégia na sua participação. E sem falar aqui uma questão de idade, aqui, pessoal, temos também aqui o Léo mais jovem, então um grande destaque aqui da nossa temporada e que foi muito assertivo na maioria das suas participações dentro do grupo. Pessoal, temporada imperdível, esses representantes aqui dos empreendedores em toda Santa Catarina são grandes cases que fazem muito sentido vocês estarem acompanhando. E os empresários escolheram alguém da empresa para ajudá-los nas provas. E durante a competição você vai ver que eles tiveram um papel fundamental. Adriane Poça, representante do Meio Oeste catarinense, escolheu a Juliane Trebian, designer da empresa, para ajudar nas provas. Pretendo ser um braço de apoio e com muita energia auxiliar a Adriane no desenvolvimento das respostas das perguntas nos desafios. O Clóvis Witkowski, sócio da Caluque Temperos, é quem vai estar ao lado do Nilson Chioquete durante o Sebrae Desafia. Eles representam o Vale do Itajaí. Contribuírem nosso conhecimento, que é o nosso dia a dia da Caluque Temperos, e tentar acalmar ele também o máximo para tentar o mais ser assertivo possível. E quem vai colaborar com o Rafael Silvério no sul do estado na execução das dinâmicas do Sebrae Desafia é o Lucas Calil, gerente administrativo da Ponto dos Colchões. Espero, com conhecimento técnico e conhecimento de vida, de trabalho ali, né, poder agregar e seguir o máximo que puder na competição, quem sabe chegando até a final e sendo campeão. O Leonardo Ames, representante de Foz do Itajaí, escolheu a mãe e sócia da Ami Kids, a Cleide Ames, para dar aquela força nas provas. Sonhamos essa empresa juntos, começamos juntos, enfrentamos todas as batalhas juntos e viemos para esse desafio juntos, sempre dialogando e buscando a melhor forma de resolver os problemas. E a selecionada para o Sebrae Desafia no Meio Oeste, Luíse Becker, vai estar acompanhada do irmão, o Lucas Becker, durante o jogo. Eu vou deixar minha irmã um pouco mais confiante, trazer ela um pouco mais para a parte racional, dar uma pensada um pouco melhor nas alternativas, passar uma energia mais positiva. Na Serra Catarinense, o parceiro de prova do Wilson Souza vai ser o Flávio Padilha Rosa. De todas as formas, passando por meu parceiro aqui, todo o conhecimento e aquilo que a gente adquire no dia a dia. E é o Tiago de Andrade Pereira, administrador da empresa, quem vai ter a responsabilidade de ajudar o irmão Heron Pereira no norte do estado. Espero contribuir trazendo aí alguns pontos de vista do nosso negócio, né? O Eugênio Neto, da Grande Florianópolis, convidou o Christian Paiva, gerente de projetos, para participar junto da competição. Eu espero contribuir com as experiências do nosso setor. E a primeira prova foi sobre a área comercial. Vamos ver como eles se saíram?
Os 8 empresários e seus parceiros de prova chegam nas sedes do Sebrae de cada região para o primeiro desafio. São recebidos com sorrisos e atenção especial das equipes do Sebrae, que vão dar apoio durante a dinâmica. Boa tarde, tudo bom? Qual o sentimento que predomina? Nervosismo pra caramba. De ansiedade, acho que até um medo pelo desconhecido. Confiança. A expectativa, um pouco de nervosismo. Muita emoção. Estou muito nervosa. O sentimento agora é de nervosismo, ansiedade, mas estamos aí, estamos firmes. Emoção, né, de um pouco de ansiedade, mas ao mesmo tempo aquela vontade e o comprometimento de fazer o nosso melhor. E assim, com a ansiedade a 1000, eles começam a prova, comandada pelo consultor de inovação Igor Drude. Meu time, bora lá então? Sejam bem-vindos aí ao nosso Sebrae. Hoje nós temos aqui um case comercial. Veja o case resumido. É a partir dele que os empresários precisam responder às questões. O chefe Pedro abriu um restaurante de alta gastronomia em Florianópolis e precisa de uma política comercial que equilibre os gastos com ingredientes de qualidade e a rentabilidade do negócio. Ele tem que definir uma estratégia eficaz, considerando a precificação correta, promoções e proposta de valor clara para os clientes. A primeira pergunta é: qual a melhor estratégia de precificação para o restaurante de Pedro? Alternativa A: cobrar o mesmo preço que outros restaurantes de alta gastronomia para se posicionar. B: cobrar os preços mais altos da cidade para refletir a qualidade dos ingredientes. C: estabelecer preços com base na estratégia financeira e comercial do negócio. Letra D: cobrar preços mais baixos para atrair mais clientes e construir uma boa carteira nesse início. Os times têm 5 minutos para responder a cada questão. São 5 no total, 3 principais e 2 para caso de empate. Eles leem e começam as discussões. Você trabalha com produtos frescos, Sim. Isso não é barato. Como é que você vai cobrar preços mais baixos para atrair mais clientes? Não faz sentido. Você não vai conseguir também. Se ele cobrar preço mais baixo, ele quebra. Cobrar o mesmo preço que outros restaurantes de alta gastronomia para se posicionar, eu acho que não tem nada a ver, A já elimina. Eu já tenho uma ideia, mas eu também. A dupla Wilson e Flávio ficam cheios de dúvidas. Eu votaria na D. Eu acho que a D... Quase erram, porém depois de discutir bastante, mudam de ideia e acertam a questão. Eu acho que a C tem mais a ver com o negócio dele, com a estratégia do negócio. Ele já tem uma estratégia para o negócio dele. Cobrar o mesmo preço que outros restaurantes de alta gastronomia para se funcionar, ele não tem que se espelhar nos outros. Então, a resposta da 1 é a C. Seria a letra C, para Tiron. Olha, Thiago, eu concordo contigo. A D é suicídio. Então, a única que faz sentido é C. Estabelecer preços com base na estratégia financeira e comercial do negócio. A segunda pergunta da prova é: que tipo de promoções poderia oferecer para atrair mais clientes sem prejudicar a rentabilidade? Alternativa A: oferecer 50% de desconto em todas as refeições. B: oferecer um brinde para os 100 primeiros clientes todos os dias. C: oferecer promoções de pratos ou experiências âncoras. Letra D: oferecer uma refeição gratuita a cada 5 compras. A questão 2 deixa as duplas cheias de dúvidas. Está mais difícil. A questão de experiência, se tem uma experiência boa, é mais fácil às vezes fidelizar e trazer mais clientes, né? E agora? Letra C ou D? A C é uma coisa que me atrai e a D também me agrada. Oferecer 50% de desconto prejudica a rentabilidade. Um brinde para os 100 primeiros clientes todos os dias também prejudica a rentabilidade. Eles quebram a cabeça para encontrar a melhor resposta. Analisam novamente a pergunta, debatem cada alternativa até se decidirem. Letra C de novo. C de caramba. Vamos de C? Vamos de C. Alternativa 1, oferecer 50% de desconto em todas as refeições. Isso aí é totalmente sem pé nem cabeça, vai quebrar. Alternativa C. E vamos à terceira questão. Como aumentar a visibilidade do restaurante entre os moradores locais e os turistas? Letra A: investindo em um grande outdoor na estrada principal. Letra B:
usando influencers e as redes sociais para destacar a originalidade das refeições. C. Enviando mala direta para possíveis clientes formadores de opinião. D. Anunciando em revistas de alta gastronomia. Nossos participantes trocam ideias, se colocam no lugar de Pedro para tentar resolver a questão. Outdoor é bom, mas você compra comida porque você viu um outdoor? Pô, vai ser difícil, hein? Você tá entre a B e a A. Essa pegou. Como é que vai ser mais visto? Num outdoor na estrada principal ou usando influencer e redes sociais? O que o Sebrae indicaria para nós? Né? Vamos pensar assim. Qual tu acha que é difícil, hein? Nós ficaria entre A e a B. Hoje o que é mais usado hoje para fazer influências, marketing? redes sociais. O tempo vai chegando ao fim e eles precisam tomar uma decisão. Levando em consideração que as pessoas passam muito mais tempo em rede social do que na estrada, vamos de B. Vamos de A. E destacar a originalidade das refeições. Eu acho que letra B. Fechado na B? Fechado. A gente quer mostrar um produto diferencial dele, a gente chama o influencer para falar do produto. A gente fez várias vezes, deu certo. Fechou? A B? Tamo junto? Primeira prova, mão na massa, onde os competidores realmente começaram a competir. Nesse primeiro desafio, o tema foi área comercial, um tema tão importante, tão relevante, é justamente a pauta diária desses nossos empreendedores, trazer dinheirinho para dentro do caixa. E aqui, pessoal, a gente viu muitas características deles aparecendo. Os empresários são mais contidos, aqueles que têm uma pegada mais comercial, outros que olham sob uma perspectiva financeira. Então a gente viu muita discussão, muita divergência também em alguns pontos. Por quê? Porque a prova provocou com que eles vissem qual era a opção mais adequada àquele case que a gente apresentou. Várias respostas poderiam ser aplicadas nos seus próprios negócios, em outros contextos, mas para aquele existia uma mais adequada e aí deu muita discussão e já muita emoção nesse nosso primeiro episódio de prova na terceira temporada. A cada episódio, a prova tem um tema diferente. E, pelo visto, o Igor Drude não vai facilitar para os participantes. São 5 questões principais e 2 de desempate. E logo na primeira disputa, a empresária Louise Becker e o parceiro Lucas gabaritaram, conquistando 25 pontos. 2 deles empataram e aí foi preciso usar sim o critério de desempate. E foi aí que o representante do sul do estado, Rafael Silvério, dono do Ponto dos Colchões de Tubarão, deixou o programa. Eu fico por aqui, viu? Mas no próximo episódio tem mais. Muito bem, esse foi só o esquenta, hein? Foi só o esquenta do início da terceira temporada do Sebrae Desafia e, claro, no próximo programa você vai acompanhar a sequência, né? A continuação. Quais os desafios, hein? Que esses empreendedores vão passar aqui no nosso programa. Então, fica aguardando. A gente volta na próxima ocasião aqui com o nosso Empreenda Santa Catarina, aqui na TV Nova SC. Até lá!